E recebemos então esta semana a visita de um velho amigo, que é o pastor Roberto Casarotti, né? E ele estava me mostrando um material exatamente sobre Israel. E eu então lhe convidei para compartilhar a palavra conosco, e depois, nas próximas semanas, nós prosseguiremos o assunto, né? Então, a maioria de vocês conhecem o pastor Roberto. Ele é um velho amigo desta igreja, dispensa apresentações, né? Ele e a sua esposa Malu atuam na igreja Insegec, lá de São Paulo, a igreja que foi iniciada pela pastora Valnice, né? Então, o pastor Roberto é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Eu queria convidá-lo a usar a palavra e ministrar à igreja. Que Deus abençoe a vida deste homem de Deus, o seu ministério, a sua casa, a sua esposa, os seus filhos e netos, e a mão do Deus Altíssimo esteja aberta sobre ele e sobre todos os seus caminhos, conforme a orientação do Espírito Santo. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Perfeito. Obrigado. Glória a Deus, igreja. É sempre renovada a alegria de rever algumas faces conhecidas, outras ainda não. Mas eu louvo a Deus pela honra de estar aqui e por uma Jesuscidência a gente ter se encontrado essa semana e falado a respeito do mesmo assunto que ele está interessado. Nós louvamos ao Senhor por isso, mas antes de mais nada, deixe-me dizer uma coisa. Quantos aqui hoje, exatamente agora, estão enfermos, doentes, seja da cabeça à planta dos pés? Quantos aqui? Fiquem de pé. Quantos têm? Quantos estão com alguma doença, alguma deformidade? Fiquem em pé. Venham para frente, por favor. Um pouco mais rápido, por favor. Nós entendemos que, assim como o mundo está enfrentando uma luta tremenda em relação às coisas que estão acontecendo, o cristão também não é diferente, também está enfrentando lutas. E quando a luta é sobre a saúde, também traz consequências, porque a nossa fé ainda não é exercitada na fé bíblica. O dia que for, nós não temos mais doença. Concorda? Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que o Senhor da glória é o Senhor que opera maravilhas e faz sinais acontecer, como diz a Bíblia. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então nós vamos misturar a nossa fé agora com a fé daqueles que estão aqui atrás. Todos vocês estão sendo convidados, porque nós vamos orar por diferentes tipos de enfermidades, quer sejam da cabeça, dos membros superiores ou inferiores, de toda a parte do aparelho respiratório, do aparelho reprodutor, do aparelho digestivo. Não importa o tipo de enfermidade ou de constatação que você está sentindo agora. Não importa. Nós vamos orar para experimentar o poder da graça de Deus, operando segundo os princípios que Ele tem para nós. Nós vamos fazer uma oração.
E eu quero que vocês acompanhem esta oração como nunca antes vocês acompanharam. E toda honra, poder, glória, domínio, majestade, seja dada ao Senhor da glória. Amém? Por favor, estenda a sua mão assim, para receber. Querido Deus e nosso Pai, nós temos aqui um grupo de irmãos necessitando da Tua visitação para a cura. E nesse exato instante queremos fazer a aplicação do sangue de Cristo sobre o nosso corpo pessoal, como base da nossa proteção, da nossa vitória e da derrota do inimigo. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, nós aplicamos o sangue de Yeshua sobre cada centímetro de cada corpo físico, emocional, espiritual que está aqui na frente. Nesse instante, eu aplico o sangue do Cordeiro sobre a estrutura da nossa alma, isto é, em todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, sobre os quais Tu és Senhor. Aplico ainda, Senhor, sobre cada área do espírito de cada um que está aqui na frente, sobre a sua intuição, sobre a sua consciência, sobre a sua adoração, redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Neste momento, nós aplicamos o sangue contra todos os espíritos de enfermidades malignos que intentam vir contra a nossa pessoa. Nesta hora, nós também aplicamos o sangue de Cristo contra qualquer acidente natural, qualquer tragédia, qualquer catástrofe que possa encontrar em nossa vida. Nós aplicamos este precioso sangue contra todo tipo de praga, de epidemia, de enfermidade, que tentam encontrar pouso no nosso corpo. Bata em retirada, em nome do Senhor da glória. Invocamos nesta hora toda e qualquer complicação. Nós aplicamos o sangue de Jesus contra todo pensamento e sentimentos negativos, influenciados pelo reino das trevas, ou enviados contra cada um dos que aqui estão. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, proclamamos pela fé, em plena confiança, de que o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, nos protegerá completamente de todas as enfermidades, de todos os sintomas, de todas as dores, sobre as quais nós acabamos de aplicar o seu sangue, Senhor. Confessamos nesta hora a nossa firme convicção de que o sangue de Cristo nos garante vitória sobre todo o poder do inimigo. Protege o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Debaixo desta cobertura, deste incontaminado sangue, nós estamos todos aqui seguros, no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, nosso Redentor. Amém e amém, nosso Salvador. Amém. Você fecha. Alguém estava com dor aqui nesse instante? Alguém veio para frente com dores? E agora? Está doendo ainda? Não. Louvado seja Deus. Está doendo ainda? É. Tá. Também estava. E agora? Está estagnado. Louvado seja o nome do Senhor.
Ao Senhor, pois, seja dada toda a honra, toda a glória. Você simplesmente aceite e receba a oração. E veja o efeito que vai ter nessa semana. Amém. Pode sentar, obrigado. Louvado seja Deus. Amados, nós estamos para compartilhar com os irmãos algo do sobrenatural de Deus. Nós estamos vivendo o ano de 2018. Quantos de vocês sabem o significado do número 18? 18 na linguagem hebraica escreve-se com uma letra. Os números em hebraico são letras. E essa letra tem um significado. 2018 é o ano que nós estamos vivendo. 18 neste vocabulário hebraico significa vida abundante. Isso diz alguma coisa a você? Vida abundante. Segundo o calendário bíblico, nós estamos no ano de 5.778. O 70 se escreve com olhos. São 2 olhos. E o 8 significa, por incrível que pareça, um portal escancarado. Um portal aberto. É uma porta aberta para novos começos. Você entendeu? Porta aberta para novos começos. Este ano é o ano da porta aberta. Porta aberta no singular, mas novos começos no plural. Não é para recomeçar coisas que se presume que já existia antes. Aí seria recomeço, mas não é. Na verdade é porta aberta para novos começos, é para começar do zero. O que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com vocês é a respeito das coisas bíblicas que nós passamos batidos. Eu não sei quantos dos irmãos aqui conhecem que existe um costume bíblico em Jerusalém, que efetivamente o pessoal, quando o mês está chegando no dia 28, 29, 30, ou até antes, eles agradecem ao Altíssimo pelo mês e a provisão que o Senhor deu, e já começa a liberar a palavra profética de que o Senhor da glória, como Jeová Jireh, há de prover tudo quanto o povo necessita no mês seguinte. Esse é um costume que eles têm em Jerusalém. Agradecem pelo mês que está terminando e agradecem pela provisão do próximo mês. Na verdade, eu estou aguardando a técnica terminar lá para poder projetar para vocês. Já deu? Amém. Aqui estão, amados. Nós vamos compartilhar algumas palavras proféticas para o ano 2018. Portanto, se você entendeu, 18 significa vida abundante. Você poderá desfrutá-la desde que você passe pela porta aberta e tenha um novo começo nas áreas da tua vida que necessitam desse renovo. Todos entenderam?
A palavra de Deus diz em 2º livro das Crônicas, no capítulo 20, todos podem ler ali? Crede em Yahvé, vosso Deus, crede nos seus profetas e prosperareis. Todos juntos? Aos seus servos e aos profetas. Aí está o ano de 78. 70 são esses dois olhos aí, essa é a letra, e ali nós vamos ter do lado o portal aberto. Porta aberta para novos começos. É o 78. Um ano de porta aberta para novos começos, cada um de nós temos diante desse restante do tempo que nós temos pela frente. Porque quanto a Yahvé, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. O Senhor anseia que nós possamos entender os princípios que existem por trás de cada significado bíblico. O novo começo glorioso está às portas. E se você entender que você tem que se preparar, porque para as coisas de Deus nada é automático. Você tem que bater até que as coisas aconteçam. Quantos concordam? É assim mesmo? Aí está escrito: esteja preparado e participe nas poderosas e grandes coisas que Deus fará em 2018. Continuando, eis que eu faço uma coisa nova. Se o que você está ouvindo é novo, e aí está o embasamento bíblico. Agora está saindo a luz. Porventura não o percebeis? Possuindo os portões, pode passar esse outro também. Há um tema recorrente para 2018. Esse tema comum é que vai ser verdadeiramente um dos melhores anos que nós já vivemos na vida. Crês tu nisso? Crês tu nisso? Não? 2, 3 só? Você crê nisso, que Deus tem poder para mudar a nossa vida? O que eu quero compartilhar com vocês é que você tem que estar preparado. Além disso, é um tempo para sonhar novamente. Quantas decepções, quantos pesos nós vemos carregando. Deus está fazendo uma abertura na caminhada cristã para trazer ao seu povo um novo tempo. Quantos conhecem um novo tempo, de uma nova estação? Se nós entendermos o calendário divino, nós vamos aprender a andar no tempo de Deus. E quando aprendemos no tempo e nas estações de Deus, o que Ele falar e nós fizermos, o que vai acontecer? Aquilo que você está batendo, o Senhor vai atender. Você crê nisso, não? Disse o Senhor: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Está aí no Apocalipse. Ninguém a pode fechar. Amém? Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. 2018 é uma temporada de repentes, de aceleração. Duas coisas estão acontecendo. E nós já temos experimentado duas coisas acontecendo. Vem esse tempo de novos começos, e vem
acelerado. A aceleração desse princípio é feita exclusivamente no reino do Espírito. É algo que você jamais esperou, esse de repente de Deus. Por exemplo, Deus está nos movendo para uma temporada em que Ele simplesmente faz algo de repente para nós. Qual é o algo que você espera de Deus? O que é que você anseia que Ele venha tocar em você? É uma cura? É um livramento? É finanças? É relacionamentos? É cura na família? É cura em diferentes aspectos da nossa vida. Deus está, de repente, se preparando um de repente na tua vida. Como de um dia tudo é terrível e no dia seguinte você fica chocado. Pode apagar essa luz daqui? Não, só essa aqui? Fica melhor não? Ou assim também está bom assim? Aí melhorou? No dia seguinte você vai dormir, você está com a cabeça preocupada, bagunçada, de repente você dorme, enquanto dorme, a palavra de Deus diz que o Senhor trabalha para nós, enquanto nós dormimos. Concorda? Está escrito isso. De repente você levanta, no dia seguinte, parece que você não teve nada. A coisa está toda mudada. Não é de você isso. É algo que Deus está fazendo. O microfone um pouco mais perto. Tá. Porque todos são surpreendidos com uma intervenção sobrenatural durante o nosso sono. É como se nada de ruim tivesse acontecido. Você está apenas olhando os acontecimentos e desfrutando daquilo que Deus começou a fazer. A salvação veio à terra de repente, ou seja, quando Jesus nasceu, o de repente de Deus veio para cá, para começar a mudar a nossa história. Jesus nasceu, Moisés veio como um libertador, e quantos anos, hein? Quantos anos eles esperaram? E Moisés, depois de todos os anos de cativeiro, Deus falou e disse, depois de centenas de anos de silêncio, Deus veio e mudou a sorte do povo. É vero isso? Os repentinamente virão em sua vida, e isso deve dar-lhe a esperança no meio de todos os seus problemas. Não importa o tipo de problema que nós estamos vivenciando, nós temos que entender que o soberano Deus, que tem transformado o mundo, Ele tem uma passagem bíblica nos Salmos que diz assim, lá do alto da sua morada, Deus se inclina sobre o universo para ver o que cada um está passando ou necessitando. Quem já leu isso? E ele diz mais. Ele diz que ri, Deus, o Altíssimo, o Criador, Ele ri dos governantes mundiais que estão se reunindo para estabelecer resistência ao reino de Deus. Coitados. Deus ri, lá do alto da sua morada. Ele ri dos governantes mundiais que estão fazendo isso. Os repentinamente virão em sua vida e isso deve dar-lhe esperança, no meio de todos os problemas que subitamente estão chegando, de repente você é pego um dia com uma má notícia, o dia seguinte está até aparecendo o jornal da TV, né? É só tranqueira. Outra palavra corporativa dada é que a todo o conselho foi a aceleração. Deus vai atuar aceleradamente a nosso favor. Não é mais, quanto tempo você está esperando o cumprimento de uma palavra profética que você já recebeu algum tempo atrás? Quantos tem isso aí? Uma palavra profética que ainda não se cumpriu. Está chegando. Está chegando. Creia nisso. Busque nisso. Apresente ao Senhor isto.
Esse é um momento em que a sua riqueza, olha que incrível isso. Epa, tem aí a teoria da prosperidade em andamento. A palavra de Deus diz que no final do tempo, a riqueza do ímpio seria transferida para o justo. Está escrito isso ou não? É mais ou menos isso, aplicava aqui? É a palavra de Deus que diz. A sua riqueza vai acelerar e as bênçãos acelerarão e a tua prosperidade irá acelerar. Obrigado. Pelo menos meia dúzia de amém, tá bom. Continuando. Outra, você precisa acreditar nisso. A Bíblia diz que a palavra não operou neles, porque não foi misturada com a fé. Esse é o monossílabo mais poderoso que a bomba atômica. Fé. 2 letrinhas. O dia que você descobrir funcionar com ela, ninguém mais te segura. A fé é o grande segredo. Lamentavelmente, muitos têm presunção. Acham que têm fé. Fé, a fé de Deus e em Deus é uma. A fé no seu taco, como um conhecido aqui da família falou para mim um dia, lá em Campinas, ele disse, eu falei, e aí, você tem fé? Ele falou, ih, rapaz, eu tenho uma fé lá na minha empresa, eu falo o negócio, eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. O cidadão hoje é pastor. Ele descobriu uma outra fé, que não é aquela fé que todo mundo fala. Muita gente, se eu perguntar, você tem fé? Claro, pensa que só você que tem? Pode até falar isso, mas a fé é um grande mistério. É você ver algo, enxergar. Se for tocável, não é fé. Se for visto a coisa que você está querendo, em termos, por exemplo, quantas pessoas se escondem atrás de amuletos, de símbolos, dizendo que aquilo significa tal coisa. A fé da Bíblia, a fé no Senhor é diferente. É algo que você não vê, mas crê que aquilo vai ser exatamente como Ele te mostrou que seria. E bota em execução. Os de repente de Deus virão como milagres de Deus, verdadeiros milagres. Você, como muita gente que está um pouco ansioso, na expectativa de que Deus venha mais rápido possível fazer isso, eu quero te dizer, a partir de hoje, que você está ouvindo esta mensagem, quero te dizer que até o final deste ano de 2018, Deus vai fazer sobre as nossas vidas muita coisa que você jamais esperou. Eis que eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante da minha pessoa. Então, de repente, Adão, o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o seu templo, Raikal, e ele certamente vem. Anuncia Yahvé dos exércitos. Isso está em Malaquias 3:1. O processo de Deus é sempre o princípio da semente. Tudo começa com uma semente, tendo a colheita em mente. Todos começamos como uma semente microscópica, através do embriãozinho lá, e veja o que Deus fez em nosso físico molecular, o que nos deu a nossa formação hoje. Tudo tem um processo, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Marcos 4:28. Deus salta através do processo e traz o de repente para que você comece a desfrutá-lo. Deuteronômio 7, de 3 e 4, fala a respeito
de uma repentina destruição. Algo negativo só vem, de repente, quando você infringe algumas normas. Por exemplo, aí em Deuteronômio 7, o Senhor havia estabelecido: não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá. Não concederás tua filha a um de seus filhos, nem aceitarás uma de suas filhas como esposa para o teu filho. Não aceitarás. Pois desse modo, se assim acontecer, o teu filho se afastaria da minha pessoa para servir outros deuses. E então, o de repente vos destruiria. A ira de Yahvé se inflamaria contra todos vós, e de repente você será destruído, ou seria destruído, como no caso. Números 12, 4. Fala a respeito da repentina revelação. Vamos ver qual é. Subitamente disse Yahvé a Moisés, mas de repente, Deus, através de uma cristofania, quem sabe o que é cristofania? Uma manifestação da presença divina no nosso meio. Aqui foi em relação da sarça. Olha lá. Possuía uma sarça e reacendeu a chama no espírito de Moisés. O meu espírito, o teu espírito humano, pode sofrer um toque sobrenatural, como foi experimentado por Moisés e como também um dos profetas chamado Jeremias, né? Como Jeremias experimentou fogo em seus ossos, a palavra de Deus veio sobre Moisés e ele experimentou o poder de Deus. Deus falou a Moisés e ele foi a Faraó e disse: Yahvé falou, assim diz o Senhor. De repente, Deus lhe dá uma palavra rema, uma palavra revelada. É muito interessante. Nós sofremos recentemente, lá na igreja em São Paulo, nós estamos no Alto do Limão, perto da delegacia, e um cidadão, num dos cultos que tivemos no final do ano, ele, no poste junto, anexo à nossa igreja, ele fez um altar de pedras paralelepípedos, que ele tomou de uma viela que tem grudado à nossa igreja, fez um altar, botou um paletó, botou umas cordas amarradas e tacou fogo numa Bíblia e pôs embaixo. Justo na hora que nós estávamos saindo da igreja, que tinha terminado o culto no domingo. Aí nós fomos lá, pedimos para o cidadão parar com isso aí, tirar e não apareça mais, não sei o quê. Ele peitou a gente. Eu comecei a buscar o Senhor, falei: Senhor, o que nós devemos fazer nisso? Dia seguinte já não tinha mais nada lá, tinham levado embora e acabou. Quando foi 15 dias depois, ele me faz despachos na viela quase que inteira, de 70 metros. Eu tenho lá na igreja alguns irmãos que trabalham com batalha espiritual e tudo mais. Eu gostaria de saber quem é que poderia ir comigo, vamos ver como é que nós vamos resolver isso. E nada, muita gente que dizia que já tinham trabalhado, não se manifestava. Aí eu comecei a fazer um pequeno jejum, tirando uma refeição, dizendo: Senhor, o que é que nós devemos fazer lá? Senhor, o que é que nós devemos fazer lá? Essa mesma expressão foi que o Senhor, em Deuteronômio 7, respondeu para a gente: eis o que vocês deveis fazer lá. Eu perguntei: o que é que nós devemos fazer lá? Ele responde assim: eis o que vós deveis fazer lá. Aí ele deu a sequência: queimareis as suas estátuas, destruirei as suas figuras, e foi dando passo a passo do que nós deveríamos fazer. Reunimos os intercessores, fomos lá e destruímos tudo.
fizemos de conformidade com a palavra, só que antes de fazer isso, naturalmente, nós dissemos alguns princípios bíblicos que diz para, por exemplo, quem pode me dar um exemplo bíblico do versículo bíblico poderoso contra as trevas? Como? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, para assumir uma coisa assim, nós pegamos vários versículos e liberamos e fomos para lá, para fazer essa limpeza. E louvado seja Deus. Já faz uns 2 meses que não tem nada mais. Mas me chamou a atenção o lá. De repente, lhe dá uma palavra rema que salta em você, e quando você menos espera, você pode estar no aeroporto, fazendo compras, dirigindo o carro, em qualquer lugar, mas de repente, Deus vem sobre você e muda a trajetória da sua vida. É assim a intervenção divina, nesse tempo de agora. Tenho a expectativa que nesses 3 dias, hoje é domingo, segunda, terça e quarta, você pode experimentar algo semelhante a isso. Deus tirará você de uma rodovia e o colocará em outra rodovia. Será um de repente de Deus. Haverá momentos em que de repente uma palavra rema virá a você que mudará a sua vida, mudará a trajetória dela. Você crê nisso? Segundo o livro das Crônicas 29:3, diz assim: virá uma repentina unção de aceleração. É um motor turbinado de Fórmula 1, vai ser acelerada a coisa. Nós vamos desfrutar disso esse ano, porque é o ano da porta aberta para novos começos e teremos desfrutando diante de nós a vida abundante que o Senhor tem. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou o quê? Abrir as portas da casa de Yahvé, o Senhor, e as reformou num momento. Em seguida, os levitas posicionaram-se em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. O rei Ezequias e todo o povo regozijava-se com o que Deus havia feito por toda a nação. E tudo veio de repente. Salmos 64, de 1 a 7, tem uma repentina vitória que está chegando. Ouve, ó Eterno, a minha voz, quando expresso o meu lamento. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão dos perversos. Eles afiam as suas línguas como espadas e como flechas disparam suas palavras cheias de venenos, e de suas trincheiras ocultas atiram contra o homem íntegro, atacam de emboscada sem o menor receio da justiça. Estão absolutamente dominados pela maldade e conspiram para tramar ciladas e argumentam entre si: quem nos descobrirá? Tramam a injustiça e declaram: fizemos um plano perfeito, a mente e o coração deles, mas Deus disparará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos, serão alijados. Atos 9, repentina mudança de direção. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, quem é esse? Paulo. De repente, uma intensa luz vinda do céu, de repente, olha lá,
uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Atos 16, 26, de repente todas as portas foram abertas. Aonde é isso? De repente aconteceu um terremoto e tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E no mesmo momento todas as portas se abriram e as correntes que prendiam todos se soltaram. Paulo e Silas, né? É ou não é? De repente, a promessa do Espírito Santo veio. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas, como que de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles. Pousou uma, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. Malaquias 3:1 registra que veio uma repentina visitação. Quantos anseiam uma visitação do Senhor? Sua vida pode ter uma mudança inesperada. Há momentos em que uma página de sua vida se vira e você descobre que um novo capítulo está se abrindo. Amém? Mas se em vez de um novo capítulo da mesma história, você inesperadamente se encontra em uma nova história, uma que você não tinha a mínima ideia, estava esperando por você, tais são os de repente que Deus está nos prometendo para este ano de 2018. O Novo Testamento começa com uma série de anúncios inesperados, intervenções súbitas e divinas, que mudaram as vidas dos indivíduos para sempre. As vidas de Maria, José, Zacarias e outros nos encorajam, à medida que nos encontramos com os nossos de repente e os súbitos de Deus. Lembretes, estamos encerrando. Deus nunca é tomado de surpresa absolutamente por nada. Ele não é tomado. Porém, o nosso Pai já foi providenciando para o que está começando a acontecer no meio do seu povo. Nós temos algumas novidades que serão anunciadas amanhã. Depois dos noticiários, os irmãos poderão constatar. Como ativar os de repentes de Deus? Nós vimos então algumas passagens bíblicas dando a sustentação teórica para você ver que isso está na Bíblia. A segunda coisa é que nada é automático, mas virá uma repentina destruição. Para quem? Para quem desobedecer, pela desobediência. Gerada pela desobediência, o homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, de repente, será destruído sem que haja remédio. Está em Provérbios 29, 1. Virá também, Números 12, 4, uma repentina revelação. Moisés estava no monte de Deus e o povo clamava a Yahvé. Uma repentina unção de aceleração, segundo das Crônicas 29, 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir as portas da casa de Yahvé, e o Senhor as reformou. Repentina vitória está chegando. O salmista busca socorro de Yahvé. Repentina mudança de direção. Você vai indo para um lado, de repente muda tudo. A intercessão de Estevão e da igreja. De repente todas as portas foram abertas. Em meio à adoração, falaram em adoração, irmão Nê, pastor Nê, que coisa tremenda do seu grupinho aqui, hein? Louvado seja Deus, eu consegui entrar na sala do trono. Parabéns a vocês que fazem parte aí do grupo de louvor. De repente a promessa do Espírito, em Atos 2,
esperando em oração. Esperando em oração significa, você vai orar e bater até que, não é cruzar os braços e ficar aguardando, né? Malaquias 3:1, repentina visitação. Então, de repente, o Senhor a quem buscais e o anjo da aliança a quem vós desejais, virá para o seu templo e, chave, essa é a última palavra. A intensidade do nosso desejo vai provocar que essa aceleração seja experimentada por você e que o de repente de Deus você também se torne um dos galardoados pelo Senhor. A intensidade do seu desejo, a sua busca incessante, manifesto na determinação da sua busca, determina os de repentes de Deus na sua vida. Quantos entenderam a mensagem? Mais uma vez, crês tu nisso? É bíblico. É bíblico. Vamos exercitar a nossa fé. Por favor, coloque-se de pé. Feche os teus olhos, coloque-se na posição que eventualmente seja melhor para você. Nós vamos nos identificar. Qual é a nossa identidade, a nossa posição em Cristo, para podermos reivindicar tudo quanto foi proposto nesta noite. Quantos concordam? Identificando biblicamente quem sou eu. Primeiro, eu absolutamente não sou o grande eu sou, mas pela graça de Deus, sou quem sou. Então, eu quero fazer esta oração para que você receba na primeira pessoa, amém? Digam comigo, eu não sou o grande eu sou, mas pela graça de Deus, sou quem sou. Sou luz do mundo e o sal da terra. Sou filho do Deus Altíssimo. Sou um ramo de videira verdadeira. Sou amigo de Cristo. Fui escolhido e nomeado por Cristo para dar frutos. Eu sou um servo da justiça divina. Sou um servo de Deus. Sou um filho de Deus. E Deus é meu Pai espiritual. Sou co-herdeiro com Cristo, participante da sua herança. Sou um templo de Deus, habitação de Deus, o Espírito Santo e a vida de Deus em mim. Reside em mim. Eu estou unido ao Senhor e sou um só Espírito para com Ele. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu estou reconciliado com Deus, sou um ministro da reconciliação, sou um filho de Deus, e um em Cristo. Eu sou herdeiro de Deus, visto que sou filho de Deus. Eu sou santo, eu sou feitura de Deus, obra de tuas mãos. Eu sou um prisioneiro de Cristo, eu sou um justo e santo, eu sou um cidadão dos céus, assentado no céu agora mesmo. Eu estou escondido em Cristo. Eu estou livre da condenação eternamente. Eu fui estabelecido, ungido e selado por Deus em Cristo. Eu recebi o Espírito Santo como um sinal que garante minha herança vindoura.
Visto que eu morri, já não vivo mais para mim mesmo, mas para Cristo. Eu fui transformado em justo. Eu fui criado com Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo é a vida de Cristo. Eu fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu fui escolhido em Cristo antes da fundação do mundo para ser santo, e não tenho culpa alguma diante do Senhor. Eu fui predestinado por Deus para ser adotado como filho de Deus. Eu fui redimido e perdoado, e recebo a graça abundante do Senhor. Eu fui feito vivo junto com Cristo. Eu ressuscitei e me assentei com Cristo no céu. Eu tenho acesso direto a Deus, mediante o Espírito. Eu posso aproximar-me de Deus com ousadia, liberdade e confiança. Eu fui liberto do domínio de Satanás, transferido para o reino de Deus. Eu fui redimido e perdoado de todos os meus pecados. Meu débito foi cancelado. O Senhor Jesus Cristo vive em mim. Eu estou firmemente enraizado em Cristo. E nele estou sendo edificado. Eu fui feito completo em Cristo. Eu fui sepultado e ressurgi com Cristo em Deus. Agora Cristo é minha vida. Eu recebi o espírito de poder do amor e de autodisciplina. Eu fui salvo e separado de acordo com a vontade de Deus, visto que estou santificado e feito um com quem se me santificou. O Senhor não se envergonha de chamar-me de seu irmão. Eu tenho o direito de chegar-me ousadamente diante do trono de Deus, a fim de receber misericórdia e encontrar graça que me ajude em tempo de necessidade. Eu recebi promessas preciosas nesta noite e magníficas da parte de Deus, mediante as quais eu me torno participante da natureza divina e do próprio Senhor. Amém? Pode assentar, nós estamos terminando. Faz a bênção. Eu quero agradecer ao pastor Paulo pela oportunidade e quero dizer para que cada um daqueles que aqui estão e creem, vamos exercitar a nossa fé nos de repente de Deus. E nós colheremos os frutos, não daqui a muito tempo, é este ano ainda. Em nome do Senhor da Glória. Querido Deus, graças te damos pela tua palavra, também invocamos a tua graça, a tua unção, o teu poder, a tua cura manifesta. Senhor, que haja uma semeadura, Senhor, num terreno fértil. E que haja frutos nessa sementeira lançada, Pai. E que, acima de tudo, o teu nome seja honrado, seja glorificado, como uma expressão da vida de Cristo nesta terra. Pai, muito obrigado, porque tu escolhestes esse povo nessa noite. Pai, tu nos trouxeste, Senhor, para este mundo, para que vivêssemos segundo os teus princípios. Receba, pois, a gratidão do nosso coração e que haja, através da inseminação dessas sementes, haja uma colheita abundante na vida de cada um. É o que eu desejo. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, que o amor de Deus, o Pai,
e que a presença do Espírito Santo